Oi, gente. Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos dar início aos nossos estudos do capítulo 4. Esse conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar nas páginas 15 e 16 da apostila de vocês. Beleza? Já coloquei aqui no nosso primeiro slide o tema desse capítulo. Durante o capítulo 4, nós vamos nos aprofundar em conhecermos o continente africano. Nosso capítulo 4, ele tem como tema a África, certo? Então, vamos lá, deixa eu diminuir aqui. Então, gente, primeira coisa, eu já fiz questão de pontuar logo de cara que a África é um continente, tá, galera? Muita gente se confunde, se refere à África como sendo um país, mas a partir de agora, nenhum de nós vamos, né, confundir mais isso, certo? A África é um continente, inclusive, né, é o segundo continente mais populoso do mundo, possui 54 países independentes, além de alguns territórios que ainda são dependentes, né? A gente pode destacar alguns países africanos que vocês conseguem visualizar no slide, certo? Por exemplo, a África do Sul, né, sendo a capital Cidade do Cabo, Angola, Nigéria, Marrocos, Sudão, Uganda, Moçambique, enfim, a gente tem diversos países, né, fazendo parte do continente africano. A África é o único continente que se estende pelo hemisfério norte e sul e tem 5 fusos horários diferentes, certo? O continente também, a localização dele, né, é em apenas uma placa tectônica, ao contrário, por exemplo, da Europa, que partilha com a Ásia a placa euroasiática. O nome até dá dica para gente, né? A África, infelizmente, é o continente, né, mais pobre de todos comparativamente, acaba tendo alguns problemas, né, relacionados à pobreza. A terça parte dos habitantes do continente vive em condição de extrema pobreza, aumentada ainda pelas inúmeras doenças e pelos conflitos armados no continente, que inclusive é um dos principais fatores que ajuda a gente a entender, né, essa condição de pobreza e a dificuldade que os países da África têm de superar essa condição, certo? Hoje, nós vamos nos dedicar, né, a entender um pouco mais sobre o clima da África, para começar a nossa aula, certo? A linha do Equador vai dividir a África em duas partes distintas, certo? A maior parte do continente vai apresentar altas temperaturas, com pequenas variações anuais, ou seja, altas temperaturas e pequena amplitude térmica. Os desertos são um grande destaque na África, né? Ocupam grande parte do continente africano. O deserto do Saara, que é o mais representativo, acredito que seja até o deserto mais famoso do mundo, né? Que marca temperaturas superiores, acima de 40 graus Celsius durante o dia, porém, de noite, ele pode bater 5 graus negativos, certo? Áreas desérticas costumam ter uma amplitude térmica muito alta, tá bem? E o deserto do Saara ocupa, né, a terça parte do continente. Olha como ele é grandão. Inclusive, eu coloquei, né, aqui no slide para a gente poder visualizar, né, essa grandiosidade do deserto do Saara. A África, ela tem 4 principais tipos climáticos, certo? A gente vai pontuar, né, o clima árido, o clima desértico, né, ocorrendo nos extensos desertos que estão presentes no continente, ali na porção norte. Esse clima árido, desértico, ele vai predominar até a ilha de Madagascar. A temperatura é alta o ano todo e as chuvas são insignificantes. O deserto do Saara, que é o maior do mundo, fica nessa região, e esse clima também vai estar presente na região sudoeste, onde nós vamos ter outro deserto, que é o deserto do Kalahari. Já quando a gente fala de climas tropicais, né, presentes lá no continente africano, a gente percebe que ele ocorre em quase todo o continente. O clima tropical, gente, no mapa do nosso slide está pelo número 2, esse marrom mais clarinho. Percebam, né, que ele é muito presente no continente. Ele é caracterizado por temperaturas variando ali entre 22 graus e 25 graus Celsius. É quente no verão e o inverno é sem chuvas. Beleza? Depois, nós vamos destacar a
o clima equatorial, né, caracterizado por ser quente, por ser úmido, ocorrendo ali principalmente na porção centro-oeste do continente africano, vai ser caracterizado por temperaturas oscilando ali entre 25 e 30 graus, são temperaturas elevadas, e a pluviosidade também é elevada, tem muita chuva. E por isso, né, por causa dessas características, isso vai facilitar o crescimento de florestas, né, florestas bem desenvolvidas. A floresta do Congo, por exemplo, ela vai estar presente por 6 países, sendo a segunda maior floresta tropical do mundo, perdendo apenas para a nossa famosa floresta amazônica. Por fim, vamos destacar, né, o clima mediterrâneo, que vai ocorrer em pequenos trechos do continente, percebam que vai estar nas extremidades, né? Tem esse tom mais esverdeado, mais amarelado, não sei, no nosso mapa, e vai ser caracterizado por um verão quente e um inverno úmido. As chuvas são irregulares e as temperaturas vão variar entre 15 e 20 graus Celsius, certo? Ainda coloquei uma observação aí que é muito importante. A maioria dos furacões tem origem na costa ocidental da África. Eles conseguem atravessar o Oceano Atlântico rumo ao Caribe e aos Estados Unidos. Por isso, apenas Cabo Verde, que fica na parte mais ocidental do continente, é atingido por furacões. Aqui, nesse primeiro mapa, a gente consegue ver Cabo Verde com uma maior facilidade, certo? Deixa eu voltar para onde a gente estava. Já quando a gente fala da vegetação, vocês, né, que já são meus alunos, já estão acostumados a me ouvir falar que a vegetação é reflexo principalmente do clima, certo? A quantidade de chuvas na África vai definir, né, vai ser um agente que vai influenciar de forma intensa as paisagens. E como que isso ocorre? Onde chove muito o ano todo, nós vamos ter florestas, uma vegetação bem desenvolvida. E onde chove pouco, nós vamos ter desertos, vegetações adaptadas a essa condição de aridez. Aí nós vamos destacar a presença da savana, que é a vegetação mais abundante da África, predomina no norte e no sul, em regiões com chuvas moderadas, inclusive a foto do nosso slide é de uma savana africana, que eu acho que é a paisagem que vem na nossa cabeça, né, quando a gente fala de África, é exatamente a imagem de uma savana africana. Nós também temos a presença de estepes, né, que é uma vegetação de herbáceas que vão aparecer entre as savanas e os desertos. Nas áreas mais secas, elas vão ser mais ralas, né, menos densas, até se transformarem nas regiões desérticas. Os desertos, eles vão contar com alguns oásis com água, com tamareiras, arbustos e gramíneas, certo? Esses arbustos e gramíneas ocorrem nos extremos norte e sul do continente. Por fim, vamos destacar, né, a floresta equatorial, ocorrendo na região centro-oeste, devido à abundância das chuvas. Essa floresta equatorial, né, como a gente tem abundância de chuvas e uma temperatura elevada, vai ser uma vegetação bem desenvolvida, com uma floresta, né, com árvores verdes e tudo mais. Beleza, gente? Deixa eu abrir aqui. Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, nós vamos fazer exercícios diversos, número 7, questões de 1 a 9, na página 17, e nós também vamos ter a atividade devolutiva 1, referente ao conteúdo do capítulo 4. O que vocês vão fazer, galera? Uma breve pesquisa sobre o deserto do Saara. Ilustrações são fundamentais e serão avaliadas. A pesquisa de vocês deve ter pelo menos uma página, tá bom? Então, caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.